Vamos rapidamente entrar no tema para não estender o horário. Hoje nós vamos falar sobre a autoridade apostólica. Você que está nos acompanhando aí, preste bastante atenção, fique atento. Se quiser anotar alguma coisa, anote. Vamos falar dessa bênção de Deus para as nossas vidas. Iniciando, diz assim, a postura da autoridade apostólica. Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus 28, 18. Vou abrir aqui rapidamente. Está bem aqui. Diz assim: Jesus aproximou-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Continuando falando aqui, diz assim: a humanidade precisava da autoridade. Então, naquele tempo, a humanidade se achegou a Jesus, porque Jesus simplesmente ali mostrou a autoridade. E nós temos que entender, para os dias de hoje também, que para anunciar o Evangelho de Cristo, como disse aqui o nosso aspirante, nem sabia que eu ia falar sobre isso, e disse que simplesmente tinha que falar, né, palavras simples, mas palavras com autoridade. E o Evangelho, para ser anunciado, necessita da autoridade. Repita assim: o Evangelho, para ser anunciado, necessita da autoridade. Mas que autoridade é essa, evangelista? É a autoridade do Espírito Santo. Porque, principalmente no tema de hoje, do qual pastoreio de hoje, que é evangelismo pessoal, se não tiver autoridade, se você for falar com uma pessoa que encontra alguma dificuldade específica, que quando você vai pregar para a massa é mais fácil. E quando você pregar para a massa, você tem muitas pessoas ali, vai um animando o outro, e aquela palavra serve para a maioria das pessoas, mas quando você vai fazer um evangelismo pessoal, há uma certa diferença. Apesar que também o evangelismo em massa necessita de autoridade. Para você alcançar uma multidão, você precisa demonstrar que a autoridade do Espírito Santo, a autoridade de Jesus está sobre você. Porque senão aquela massa, aquela multidão não vai te acompanhar. Ela não vai atrás de você. E continuando aqui, diz assim: revelação. A revelação abre espaço na vida da pessoa para ser ministrada. A revelação do Espírito Santo que abre o espaço para a ministração. Vindo de Deus. Porque muitas pessoas que têm um problema específico, que é drogado, né, pessoas que têm dificuldades para libertação em várias áreas, né, de prostituição, enfim, muitas áreas, elas já ouviram muito falar da palavra de Deus. Elas até já leram a Bíblia, alguns até já foram pastores, alguns já foram diáconos, alguns já foram obreiros. Então você vai falar para ele da palavra, ele já ouviu. Se você falar simplesmente versículos para ele, só repetir os versículos, para eles pode ser que não tenha efeito nenhum. Se você falar de acordo com a sua autoridade. Porque muitas pessoas podem pensar, na hora que você estiver falando, que aquilo ali é simplesmente você está falando por falar. Você está falando, né? Você fala para todo mundo aquela mesma coisa, é uma palavra bonita, mas aquilo para ele não serve. É tanto que algumas pessoas estão até denegrindo a autoridade da palavra de Deus. Tem pessoas que estão indo publicamente para falar mal da palavra de Deus. Apesar se o cristão falar de qualquer coisa é condenado, né? Isso que é engraçado aqui no nosso país. Se o cristão falar de qualquer coisa é preso. Deus abençoe, minha obreira. Se você falar de qualquer coisa aqui no país, sendo cristão, você pode até ser preso, se você estiver no altar. Mas podem falar do cristão, podem falar da palavra de Deus, podem ofender, que as pessoas até aplaudem, né? Até curtem lá, comentam. E nem sabe de onde é que veio a origem, não sabe nem a informação direito. Mas essas pessoas, para poder entender a palavra de Deus, para dar espaço para você falar, você tem que falar algo que seja referente à vida dela. Algo que ela está necessitando. Algo que aquela pessoa está precisando. E para você conseguir fazer isso, só através do Espírito Santo. Porque não tem como eu saber o que o nosso aspirante Mateus está necessitando, se não for através do Espírito Santo. Eu posso chegar para ele e falar, não, essa palavra é até bonita, mas isso aí não acontece comigo não. Eu nunca ouvi isso aí.
ele até sabe que é a palavra de Deus, né? Tem alguns versículos escritos o que diz a palavra de Deus, mas se aquela mensagem não for referente a ela, muitas das vezes não faz efeito. Lembrando que estamos num seminário, não é um culto normal, não é uma pregação normal, é um ensino para você entender como você alcançar vidas. E hoje estamos falando sobre evangelismo pessoal através da autoridade apostólica. E nós aprendemos também uma coisa muito interessante, meu aspirante e minha candidata, que para você conseguir pregar, atingir as vidas, você precisa de autoridade apostólica. E a autoridade apostólica, ela é representada na figura do, quem sabe? É da ovelha? É da águia? Ou é do leão? Qual é? Isso mesmo. A autoridade apostólica é representada pela figura do leão. E o que é que o leão faz para poder tomar um território? Ele negocia? Ele conversa? Ou ele simplesmente chega no lugar e ele ruge? O leão, ele não precisa lutar com a vítima para ele tomar o território. Ele simplesmente ruge. E os animais que estão naquele território, eles correm. O inimigo do leão corre. Simplesmente ele corre. Ele não precisa estar negociando. Então ele chega com autoridade. A palavra que já chega transformando. Quando você for conversar com uma pessoa que tem dificuldades, né? Quando nós falamos de evangelismo pessoal, geralmente são com pessoas que têm vícios, vou repetir, vícios de droga, de bebida, homossexuais, prostitutas, skatistas. Não estou dizendo que essas coisas são coisas, né, ruins, né? Apesar que algumas que eu falei aqui realmente são coisas que distanciam o homem de Deus. Mas estou falando de pessoas que têm costumes em comum, né? Skatista, regueiro, roqueiro, pagodeiro, funkeiro, vamos lá, né? Pessoas que têm tribos, pessoas que têm costumes aí, pessoas que gostam de tribalismo, hippie, um monte de segmentos. Então essas pessoas já têm uma mente pré-determinada para alguma coisa, então tem um conceito pré-determinado, ele tem uma mente pré-formada, então ele vai seguir aquilo que foi pré-julgado para ele. Ele nem tem informação direito, mas como ele convive no meio, ele passa a seguir o que aquelas pessoas massificam na mente dela, né? Sendo do bom ou sendo para coisas ruins. E como eu disse, para você chegar nesse território, nessa vida, para ela te dar ouvido, primeiro você tem que mostrar para ele que é Deus que está te levando naquele lugar. Porque ele até acredita em Deus. Pasmem, a maioria desses acredita em Deus, crê muito em Deus, mas eles querem ver a autoridade de Deus na sua vida. Se ele não vê a autoridade de Deus na sua vida, ele não vai parar para te ouvir. Ele pode até ser educado, falar, tá bom, tá, tchau, aí vai embora. Mas se ele entender que há autoridade de Deus, se ele vê Deus em você, se você mostrar o que tem em você é melhor do que está nele, do que ele está vivendo, aí ele vai dar ouvido para você. E o leão tem essa capacidade de chegar no ambiente e mostrar que o que tem nele é melhor. E Deus está levantando uma nova geração de leões. Digam amém. E quando o leão chega com autoridade, ele não tem medo de falar. Ele não tem medo de passar para aquela pessoa o que ele viu, e o que ele ouviu, e o que ele tem. Essa pessoa necessita ver a autoridade de Deus na sua vida, para ela acreditar e ela começar a praticar na vida dela. Eu posso falar isso de experiência própria, porque já tive várias experiências com esse tipo de pessoas, com pessoas que passaram por essas situações, que muitas pessoas foram na porta da casa delas para falar de Deus, de entregar panfleto, de assistirem na televisão, até achar bonita a palavra, mas aqui não serviu para a vida deles. Mas com o simples ato da revelação do Espírito Santo, da autoridade que vem de Deus, deram ouvido à palavra de Deus.
E mais ainda, quando você chega com autoridade, você toma aquele território. Quem prevalece no território é quem tem autoridade. Vamos dar um exemplo. Um exército que tem mais autoridade do que o outro, quando chega no território para tomar aquela cidade, né, aquele país, aquela região, aquele outro exército ou foge ou ele fica prisioneiro. Se tem marginais em um lugar, quando chega a autoridade, eles têm que correr, porque a autoridade chegou. E assim são os demônios que atingem aquelas vidas. Quando você chega com autoridade, os demônios têm que correr. O mal que atinge aquela vida é obrigado a correr. Ele é obrigado a recuar, porque a autoridade de Deus chegou ali para transformar. E creia que para ele ter interesse de estar servindo a Deus como você serve, ele quer saber o porquê você está servindo a Deus. Como foi bom na sua vida? O que tem acontecido na sua vida de bom? Como tão bom é o poder de Deus? Porque muitos desses provam poderes malignos. E provam profundamente. Aí entra uma parte da Bíblia que diz que a porta do inferno, né, ela é maior, ela é larga. E a porta que leva para os céus, ela é estreita. Por quê? Porque Satanás, para atrair as pessoas para ele oferece as coisas fáceis. Se uma pessoa chegar em um lugar que invoca espíritos malignos, rapidamente ele vai ter autoridade maligna. E com Deus você precisa de um processo. Para você se amadurecer, você estar preparado, para você usar a autoridade de Deus corretamente, você não usar a autoridade de Deus de maneira errada. Então essas pessoas já provaram de muitas coisas. Muitos desses aí já viram vários rituais e acontecer coisas, manifestações sobrenaturais, malignas. Se você for falar de um evangelho que Deus tem poder e você não mostrar o poder de Deus para eles, eles não vão te escutar. Eles vão querer ver o poder de Deus superando o poder de Satanás. E isso você tem que mostrar na vida deles. Para eles permanecerem em Deus, eles têm que entender que em Deus eles vão ser melhor do que onde eles estão. Essa é a melhor maneira de você alcançar uma pessoa que está passando por essas dificuldades, que está passando por essas situações, pessoas que convivem nesses meios. Por que, evangelista? Porque a mente deles já foram preparadas para não aceitar o evangelho. A mente delas já foram preparadas para não concordar com a palavra de Deus. Já foi preparada para pensar que a palavra de Deus é um conto de fadas, que é uma história de carochinha, que é uma história bonitinha, que é uma história mentirosa, que não aconteceu. Mesmo tendo provas na humanidade que aconteceu, mas essas tribos, essas situações aqui que eu falei, fazem de tudo para desvalorizar, tirar a autoridade da palavra de Deus. E você, para mostrar autoridade, só com atitudes, só com atos que vêm através da autoridade de Deus. E é a autoridade de Deus que vai transformar aquela vida. Não pense que é o seu conhecimento da palavra. Não pense que é o conhecimento que você tem daquela pessoa ou daquela região. É a autoridade de Deus que vai agir naquela vida. Aquela pessoa precisa ver em você, na igreja que você congrega, no evangelho que você anuncia, o Deus que você prega, que realmente ele tem aquele poder que você prega. Só fale para aquela pessoa aquilo que você tem certeza que vai acontecer. Você primeiro tem que ter certeza que o evangelho é poder na sua vida, para depois acontecer na vida daquela pessoa. E sendo assim, ela vai passar a seguir a Cristo. Digam amém. Digam amém. Sendo assim, ela vai entender que é melhor para ela. Porque eu tenho certeza que os que estão aqui, né, na Missão Internacional Rabínica Cristã, estão no caminho de Cristo porque viram que Deus realmente tem poder. Viram realmente que o mundo espiritual de Deus é real. Que o que nós pregamos acontece na vida dessa pessoa, na vida de pessoas que estão ao redor. E acontece também com as que estão mais distantes um pouco. Porque são alcançadas pelo poder de Deus. Tem experiência, tem vivência. Ali ela começa a entender o agir de Deus. E o leão, quando ele vai
pegar uma caça, e o interessante também, que o Rabino já falou para nós, né? É uma coisa verdadeira, que o leão, ele não é caça, ele só é caçador. Quando você chegar naquele ambiente para falar com aquela pessoa, não baixe a sua guarda. Não deixe o inimigo te afrontar. Porque ali você é o caçador e você não é a caça. Ali você é a autoridade. É você que está dominando aquela situação. Entenda que você é a autoridade. E nós aprendemos que a maior autoridade está na igreja. E é da igreja que vem as outras autoridades. Então você é a igreja, então a autoridade está sobre você. A maior autoridade está sobre a sua vida. A maior autoridade está sobre você. Você como igreja já tem essa autoridade. Cristo já delegou essa autoridade sobre você. A Bíblia diz que nós não devemos nos preocupar no que vamos falar, porque o Espírito Santo nos fará lembrar daquilo que nós aprendemos, ou daquilo que necessitamos falar. Vai ser realmente o Espírito Santo que vai te orientar para falar com aquela pessoa. Vai ser o Espírito Santo que vai direcionar a sua vida para alcançar essas pessoas. Imagine você chegando ali na África, um exemplo, na cidade de Moçambique, e você pregar ali que Jesus tem poder para suprir as necessidades daquelas vidas, e você não sustenta elas. E o Deus que você serve não te dá condições para ajudar aquelas vidas. Será que elas vão atrás de você? Você chegar numa aldeia onde tem bruxos, e você falar que Deus tem poder, e aquele bruxo começa a fazer coisas, né, extraordinárias, que o Satanás faz aquela pessoa fazer, os demônios, e você chega lá e você não consegue fazer nada em Deus. Será que ele vai acreditar que seu Deus é mais forte do que o Deus dele? Nós temos que entender isso, que o Deus que está sobre a igreja nos dá autoridade. Jesus, ele disse no capítulo 28 de Mateus, no versículo 18, que a autoridade estava sobre ele. E automaticamente no versículo 19 ele disse assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus mandou eles irem e fazer, porque a autoridade já estava sobre eles. Jesus não mandou eles tentarem, Jesus não mandou eles negociarem, mandou eles fazerem e anunciar e fazer discípulos, porque a autoridade estava sobre eles e ia acontecer. É tanto que quando Pedro pregou, depois do dia de Pentecoste, mais ou menos umas 3.000 pessoas se aliançaram, pela autoridade do poder. Tinha pessoas de várias regiões, pessoas de vários costumes, pessoas de várias ideologias, e naquele tempo tinha ideologias fortes. Tinham religiões que eram cultuadas com rituais bem malignos, bem satânicos, e eles ali abriram o coração para Deus, porque viram a autoridade de Deus na vida de Pedro. Viram que ali não era um homem usado por homem, era um homem realmente usado por um Deus poderoso. E quando eles começaram a anunciar o evangelho com poder naquela região onde eles chegavam, as pessoas viam a autoridade de Deus na vida deles. Alguns até confundiam, pensavam que eles eram deuses, porque era a tamanha autoridade que tinha na vida deles. Por isso que eles conseguiram fazer o evangelho crescer naquela região e chegar até a gente hoje. O evangelho chegou até nossas vidas hoje por causa da autoridade de Cristo sobre a igreja primitiva, sobre aqueles apóstolos, discípulos, e chegou sobre nós. E temos que continuar anunciando o evangelho de Deus com a autoridade, porque é a autoridade de Deus que transforma. Não é a autoridade que está na nossa vida, não é a autoridade que está sobre o pastor, mas é a autoridade de Deus que transforma as vidas. É a autoridade do Espírito Santo que vai libertar a vida. Não adianta você fazer um sermão bonito, não adianta você cantar um louvor lindo, não adianta você cantar letras lindas, fortes, se não for com a autoridade de Deus, se não for com a autoridade do Espírito Santo. Sobre essas vidas não vai fazer diferença. Só vai fazer diferença se realmente o Espírito Santo te usar. Se for o Espírito Santo que for tocar naquela vida. E lembrando, como eu disse, eles gostam de ver, eles necessitam ver uma ação real do poder de Deus. Lembrando que eles já tiveram experiências antigas com o poder de Satanás. Muitos desses são bruxos, ou visitam lugares que fazem bruxaria. Muitos desses fazem rituais satânicos, ou visitam lugares que fazem rituais satânicos, e ali eles verem a mão de Satanás agir. Mas como você pode falar isso, evangelista? Primeiro, pelas estatísticas, pesquisa, estudos, e segundo, por experiência.
Porque, como eu falei, já trabalhei com várias pessoas nesse segmento. E a maioria, quando vinha conversar, ou todos, já tinham tido uma experiência, já tinham feito trabalhos para demônios, escutavam vozes de demônios constantemente. O demônio dava força física para alguns deles e algumas coisas a mais, que não é bom falar aqui, né? Coisas bem pesadas. E eles necessitavam ver o poder de Deus. E quando viram o poder de Deus, eles largaram tudo que tinham, porque entenderam que tinha um Deus maior. Eles queriam um Deus poderoso, um Deus que tem poder. Entenda isso. Quem segue algum segmento, ele quer algo melhor. Ele só vai largar aquele segmento se ele vê algo melhor para a vida dele. Se o que você tem é melhor para ele do que ele está vivendo, não é porque ele tem medo de ir para o inferno, não é por isso, é porque ele quer algo melhor na vida dele. E é por isso que você está aqui, e é por isso que eu estou aqui, porque eu encontrei algo melhor para a minha vida em Deus, porque a minha vida foi transformada em Deus, porque eu vi o poder de Deus ser um manifesto em nossas vidas. Eu vi o poder de Deus sendo manifesto nesse lugar e em vidas. E assim tem que continuar sendo. O Evangelho de Cristo com poder e autoridade. A autoridade apostólica sobre a igreja. A autoridade apostólica sobre as vidas. A autoridade apostólica sobre os ministros. A autoridade apostólica sobre os diáconos, obreiros, aspirantes, candidatos. Sobre todos que estão na igreja. Sobre todos aqueles que são acompanhados por nós. Todos aqueles que estão debaixo da nossa cobertura têm que estar debaixo da autoridade apostólica que vem de Cristo. A autoridade apostólica que está na igreja. A igreja tem essa autoridade. O evangelho que vamos anunciar a essa nação, a esse continente, ao mundo, é um evangelho de autoridade, um evangelho de poder, um evangelho que acontece, um evangelho que transforma, que muda vidas, um evangelho que tem poder de fazer o sobrenatural, o evangelho que faz o sobrenatural, aonde temos visto e vamos ver mais ainda, mais o sobrenatural de Deus, mais o extraordinário de Deus. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? Vamos fazer um louvor? Nesse louvor vamos tirar os dízimos e ofertas. Pedir para o nosso aspirante estar abençoando os ofertantes e dizimistas. Aleluias. E nesse louvor, peço ao Espírito Santo que venha mostrar para você a autoridade dele. Que primeiro você tenha experiências com ele, com a autoridade do poder dele. Que você tenha experiências com Deus. Que você veja o poder dele agindo sobre a sua vida. Para depois você mostrar esse poder para outras vidas.